te louvarei, perto quero estar. Erga sua mão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar juntos. Te louvarei, meu Senhor, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, meu Senhor, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Amém. Pode sentar, minha gente. Bom dia a todos ainda. Bom dia. Deixa eu só combinar uma coisinha aqui, rapidinho. Novamente, bom dia, minha gente. A gente sai por aí pregando em vários lugares, já fui pregar até lá em Mato Grosso do Sul, por causa da missão que eu faço. Só que pregar em casa é sempre diferente, né? Uma vez Jesus falou que o profeta não é bem aceito em sua terra, em sua pátria. Então eu espero que isso não aconteça aqui, que nisso daqui existe um ponto fora da curva. Quem não me conhece, seminarista Felipe, já estou há 7 anos no seminário. Ano que vem é meu último ano de seminário, com a graça de Deus, depois desse tempo todo que vocês me viram crescer, sou filho dessa paróquia. Então, com a graça de Deus, ano que vem já sou diácono, se tudo der certo, rezem por mim, por favor, essa coisa toda de princípio. Bom, vamos lá. Eu queria fazer com vocês um percurso. Eu geralmente costumo pensar que o retiro quaresmal é um dos melhores retiros que a gente pode fazer, porque ele tem um mistério, uma mistagogia própria. Vocês devem estar percebendo, né? A gente sai de uma situação, porque o tempo quaresmal é um tempo de oração muito forte. Se você entra na quaresma sem a perspectiva de oração, sem viver esse momento em extrema intimidade com Deus, você já começou a viver errado. Eu sei que a gente já está quase no finalzinho da quaresma. Esse retiro quaresmal aqui é quase um retiro já de mistagogia da Semana Santa, né? A gente já está quase entrando na Semana Santa, que já começa na semana que vem. Então, ainda é tempo. Ainda é tempo. Se você não viveu tanto esse tempo quaresmal, voltado para a oração, voltado para o que Deus tem para falar para você, ainda é tempo de você, a partir desse dia, dedicar esse tempo final de oração. Deus não muda. As promessas dele são eternas. Amém? Eu sei que tem gente que está cansada já, porque essa manhã foi intensa, né? Eu estou sabendo. Dor no joelho não existe mais, né? Joelho levanta, meditação da coroa de Nossa Senhora, é bem assim. Então, descansa um pouquinho agora, mas também eu queria que você prestasse atenção em algumas coisinhas que eu quero falar com vocês. Eu vou dividir esse momento aqui de formação, pregação em 2 partes. E eu queria que vocês entendessem isso. Eu quero falar em 5, 10 minutos sobre uma coisa mais bíblica, talvez um teorzinho um pouquinho de não é doutrina, mas um pouquinho teológico, de umas coisinhas que
vocês vão entender com a graça de Deus, o Espírito Santo vai iluminar vocês, e a partir disso a gente vai entender o que isso tem a ver comigo, tá bom? Essa é a nossa estrutura. Qual é o tema dessa pregação? A gente vai falar hoje sobre o lava-pés, especificamente. Como eu falei, vocês já estão quase no retiro de mistagogia da Semana Santa. O Padre Guilherme ele falou aqui com vocês sobre o mistério, a mistagogia da liturgia, o que acontece em cada liturgia, o que vocês já vivem há anos, e às vezes a gente não percebe. Toda liturgia, independentemente, toda liturgia é atualização do mistério de Deus, e mistério de Deus significa a própria vida de Deus. Isso é muito importante, porque em toda liturgia, em toda a Santa Missa, quando vocês têm aqui o padre, não é o padre, não é somente um ser humano, ele é o próprio Cristo, que realiza aqueles atos atualizados com a potência de Deus na nossa vida. Meu Deus, falou demais. O que isso significa? Significa que aquilo que Deus fez há 2000 anos atrás, acontece verdadeiramente nesse momento. A gente não consegue ver isso. Isso é importante, porque isso não está no campo visível, isso está no campo sobrenatural. Mas isso realmente acontece. E aqueles efeitos que foram produzidos lá há 2000 anos atrás, aquilo que Cristo fez na cruz, aquilo que Ele operou com a sua ressurreição, aqueles efeitos daquele momento acontecem nesse momento aqui, no hoje e no agora da igreja. Estão entendendo onde eu quero chegar? Isso se chama, a gente vai chamar isso de anamnese, que a nossa liturgia, ela traduziu por memória. Só que em português isso é muito ruim. Falar de memória em português é ruim, porque memória para a gente é o quê? É lembrar de uma coisa passada. Liturgia não é isso. Não é lembrar só. Ao recordar aquele evento passado, Deus atualiza nesse momento com os efeitos dele. A gente está na Santa Missa no Calvário. A gente está na Santa Missa contemplando a ressurreição. A missa tem uma dupla dimensão, é Calvário e ressurreição. Nós falamos na Santa Missa, depois que o padre consagra a hóstia e o vinho, que se torna o corpo e o sangue de Cristo, ele fala, celebrando, pois, agora a memória do que, gente? Da morte e ressurreição. Tem uma dupla dimensão, é dupla. Estão entendendo? Naquele momento a gente está celebrando isso. Só que, isso é claro que é em toda a liturgia, mas existe uma diferença na Semana Santa. Na Semana Santa, se toda missa, todo domingo é o hoje, na Semana Santa é o hoje com um H maiúsculo, é o hoje mesmo. Isso é muito interessante, não tem ninguém que possa pegar o missal para mim, né? Porque eu não queria errar, não queria errar as palavras, mas na missa da Quinta-feira Santa, vocês escutam uma coisa todo ano e nem todo mundo presta atenção. Vamos lá, quem é que é a pessoa mais velha de igreja? Vou fazer uma enquete, que tem mais tempo de igreja. Não é de idade não, que você está lá desde criança, não sei o quê. Alguém com mais de 50 anos de igreja? Aqui, mais de 50? Pode ser, muito obrigado, padre. Mais de 50 anos? Vou perguntar não, tá bom? Porque, eu não sei quem é a pessoa mais velha, mas a senhora escuta... Oi? Diácono Zé Antônio, vamos lá. Melhor trabalhar aqui. Diácona, sua benção. Quanto tempo de igreja? 60 anos de igreja. Ave Maria. Mas o diácono, ele é café com leite, porque ele vive isso daqui o tempo todo, né? Ele está servindo. Mas toda Quinta-feira Santa, eu vou abrir aqui rapidinho, tomara que eu encontre. Toda Quinta-feira Santa, a gente escuta uma coisinha quando o padre vai celebrar a Eucaristia. No momento em que ele está consagrando o pão e o vinho, acontece alguma coisa. Vamos lá, Pentecostes, celebração da Paixão do Senhor, missa da Ceia do Senhor. A Quinta-feira Santa, que é a missa que a gente comumente conhece como lava-pés, ela, na verdade, o nome dela é Missa na Ceia do Senhor. Tudo isso daqui quer dizer alguma coisa para mim. É missa na... Vamos lá, quem gosta aqui de português? Na é preposição em mais artigo. É artigo? Não, é artigo, né? Isso. Preposição em mais artigo. Em é uma preposição que indica o quê? Oi? Professoras aí, gente, por favor. Em é uma preposição que indica o quê? Lugar. Lugar. É uma missa na ceia.
O lugar que aquela missa está acontecendo é a ceia do Senhor. É na ceia do Senhor. E dentro dessa missa acontece o rito do lava-pés. Mas a missa é na ceia. Isso já indica pra gente uma coisa, é aquele momento. E aí vai dizer o seguinte, ó. Cadê? Lava-pés. Aqui. Na hora da narração da instituição da Eucaristia, o padre diz o seguinte: na noite em que ia ser entregue, para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje. Nenhuma outra missa tem essa palavra, nenhuma. Só a missa da Ceia do Senhor. Por que isso, gente? Porque é exatamente o mesmo dia. Você não está vendo isso acontecer, mas é exatamente o mesmo dia, isto é, hoje. Hoje, é nesse momento que o Cristo fez o corpo dele, que o Cristo fez aquele pão e aquele vinho se tornarem o corpo e o sangue dele. É o mesmo momento, não tem diferença. Cristo atualiza naquele momento todas essas bênçãos que são derramadas naquele lugar. Por isso que a gente... Oi? Repetir? Estão anotando? Ai, meu Deus do céu. Se eu falar heresia aqui já... eu nem sei o que eu falei. Está sendo gravado? Pior ainda. Pior ainda. Naquele momento, nenhuma outra missa isso acontece, gente. Eu não vou saber responder da minha forma não, tá bom, gente? O trecho, agora que eu fechei. Agora que eu fechei, vamos lá. A gente já está pertinho aqui, ó, quarta semana da missa da Ceia do Senhor, perfeito. Na noite em que ia ser entregue, para padecer pela salvação de todos, isto é, vírgula, hoje, vírgula, tá bom aí? Anota as vírgulas também. Ele tomou o pão em suas mãos, ele levou os olhos para vós, ó Pai. Isso continua, e vai continuando, só que é só isso, gente. É um detalhe tão pequeno, que às vezes a gente está tão, sei lá, deixei o fogão ligado em casa, esqueci quando vim para cá, e passa diante do nosso, a gente não percebe isso. Quando o padre, ele sai dali, ele coloca o gremial, que é aquele paninho, um paninho branco, tá bom? Ele tira a casula e coloca um paninho branco, um pano de servo. E ele vem aqui lavar os pés de 12 pessoas ou 12 crianças. Isso não é uma encenação, porque o padre, seja o padre Cláudio, seja o padre Guilherme, ele está representando, mas ele é o próprio Cristo. Então, quando ele desce naquele momento, vocês estão vendo, vocês estão contemplando o próprio Cristo lavando os pés dos discípulos. É fato. Isso acontece. E por causa disso, nós também somos lavados. A gente se esquece, gente, que a quinta-feira, que a Semana Santa, o Tríduo Pascal, começa na quinta, não tem bênção final, continua na sexta e só vai ter bênção no sábado santo. Porque é uma única celebração. Aquela água que lavou os pés dos discípulos e que lavou também eles por inteiro, logicamente, essa água vai ser derramada sobre nós no sábado santo. Porque no sábado santo as águas são abençoadas, a água do batismo. E nós somos purificados por essa água. Tem a aspersão da água benta, não tem? É uma coisa só. Por favor, não tentem entender as coisas isoladamente. Tudo na Semana Santa fala. Cada detalhe, cada gesto. E se você piscar o olho, você perdeu alguma coisa. Por isso que a gente vive todo ano. Amém? Amém por isso. A gente tem sempre uma oportunidade de crescer. E aí, especificamente depois de tudo isso, a gente já pode entrar em alguns detalhes mais práticos, né? Especificamente no dia da Quinta-feira Santa, o que acontece é o seguinte: vocês conhecem a passagem João 13, quem quiser pegar, fique à vontade. João capítulo 13, versículos 1 em diante. Enquanto vocês pegam, eu vou falar uma última coisa, para terminar e deixar de ser chato. O Evangelho de João é o Evangelho mais bem escrito dos 4. Não estou errado em falar isso. É o Evangelho mais bem escrito, porque ele se preocupa com cada detalhe. Nenhuma palavra no Evangelho de São João é a palavra ociosa. Não existe. João 13. Não existe. Como é que começa o Evangelho de João, gente?
No princípio era o Verbo. É o Evangelho da noite de Natal. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava junto com Deus. São João evoca o Gênesis, o dia da criação. Depois ele fala, no dia seguinte, ele está evocando o Gênesis o tempo todo, para culminar no dia das bodas de Caná, que é o 6º e o 7º dia, que é quando Deus cria o homem, para mostrar a criação do novo homem, que é o próprio Cristo. O Cristo, novo homem, nos recria, e a nova mulher, a nova Eva, que está representada em Maria, a igreja. Nada é ocioso. Tudo foi bem costurado. Nesse evangelho aqui, existem 2 livros em São João. O primeiro livro que vai do 1 ao 12, que é o livro dos sinais, e o que começa no 13, que é o livro da hora de Jesus. Mulher, minha hora não chegou. Bodas de Caná. Aqui a hora dele chegou. João 13. E aí o que acontece? Essa é a última coisa chata para vocês. João 13, 14, 15... 16 e 17 tem uma estrutura literária muito perfeita. A gente chama de uma estrutura concêntrica. O centro dele é o capítulo 15. É a ceia do Senhor. Qual é o centro da ceia? É o capítulo 15, quando Jesus fala o quê? João 15. Quem lembra o que está nessa passagem? Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Qual é a mensagem desse evangelho? Permanecer em mim. Jesus está pedindo que a gente permaneça nele, intimidade. Esse é o centro do Evangelho de Jesus. A ceia do Senhor, ela só acontece no sentido de intimidade. É para a gente ter intimidade com Deus. Para corroborar com esse centro, 13, 14, 15, 16 e 17. O 15, para corroborar com isso, a gente tem o 14 e o 16. É um círculo. O 14 e o 16. O 14, vocês lembram o que fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu vou enviar um Paráclito, o Espírito Santo, que é o Espírito de unidade. Sem o Espírito não existe unidade. Sem o Espírito Santo não tem como a gente ser um com Deus. É o que ele está pedindo no capítulo 15. E se vocês perceberem o capítulo 16, 14 e 16, eles são praticamente iguais. Quase não tem diferença nenhuma. As palavras que tem lá, também, o que tem no 16 tem no 14, e o que tem no 14 tem no 16. Se vocês lerem depois, faz esse trabalho depois em casa, vocês vão ver que no 16 e no 14 fala do Espírito Santo, da promessa do Espírito. Fala que Jesus está revelando o Pai, porque isso daqui corrobora com a ideia central. E para a unidade com Deus acontecer, a gente precisa ser um com Cristo, uma unidade forte com Ele, porque Ele é mediador entre Deus e os homens, é por isso que Ele lava os pés dos discípulos, é por isso que Ele institui a Eucaristia. O centro, a mensagem central do lava-pés também é a unidade. Se eu não lavar os vossos pés, não tereis parte comigo. Não participareis da minha vida. E o capítulo 17, que é o final do círculo, é a oração sacerdotal de Jesus, que é uma oração em que Jesus pede o quê, gente? A unidade dos discípulos, que eles sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. Tá tudo perfeito, gente. Vocês nunca perceberam isso, não? Faz isso depois. O Evangelho de João a gente lê assim, a gente vai e volta. O tempo todo. E aí, a ceia vai começar com João 13. Fecha os olhos, todo mundo. Só uma pessoa não vai fechar os olhos. Diácono Zé Antônio, que tem uma voz forte. Ele vai ler para a gente. Aí eu vou falar. A ideia é, vocês vão escutar. Se tiver alguma dúvida de alguma palavra, vocês podem abrir os olhos rapidinho para ler. Mas escutem, meditem e tentem viver o que está acontecendo naquele momento. Pensa agora em Jesus fazendo os atos, cada gesto, o que está acontecendo. Vamos lá. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha colocado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, e sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depois as suas vestes, e pegando de uma toalha,
cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Pois sabia quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntando-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Perfeito. Pode voltar aqui. Contemplaram bem a cena? Nada disso daqui é à toa, tá bom? Tudo que está acontecendo nesse momento fala para a gente alguma coisa. Jesus está começando o processo de entender, de fazer os outros entenderem o que significa intimidade com Ele, o que significa unidade com Ele e com o próximo, logicamente. O que vai acontecer? Ele, do nada, porque a palavra é essa, do nada ele se levanta da mesa, vou levantar aqui, e ele pega um pano, coloca e começa a lavar os pés. Duas figuras aqui para mim são importantes. Primeiro, João Batista, e segundo, João Evangelista. Por quê? Vai meter João Batista nessa por quê? Vamos lá. Vocês vão perceber no Evangelho de João, no momento, acho que, se não me engano, é João 1, a partir do 19. Não precisa pegar agora não. João vai ter um momento que ele fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aí começa uma coisa lá, João deu testemunho, não sei o quê. Aí João fala, eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Isso não é à toa também. Quando João está fazendo isso, ele está, João Evangelista, ele está trazendo para a gente de volta uma lei muito antiga do Antigo Testamento, que é a lei do levirato. Já ouviram falar? No que aconteceu nessa lei? Uma mulher que tinha ficado viúva, ela tinha o direito de ser desposada novamente, para poder continuar dando a descendência daquele varão que havia morrido. E aí, como é que essa lei acontecia? A mulher que tinha sido repudiada, né, ela desatava a correia das sandálias. Ela tirava as sandálias daquele que iria desposar ela, para poder indicar que aquele homem tinha o direito daquele desposamento. João, ele está falando para a gente, e depois em Ruth 4, isso vai voltar, de forma mais perfeita ainda. É o homem que tira as sandálias e apresenta para a mulher, para mostrar, eu tenho o direito de desposar você. João está falando para a gente aqui, João Batista, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. O que ele está falando? Eu não tenho o poder de tirar desse homem, o poder de me desposar, o poder de desposar a igreja dele. É uma imagem muito bem construída por São João Evangelista. O que isso significa, gente?
Primeira coisa, Deus te ama. Amém? Você está comigo nisso? Deus te ama. Esse evangelho de João 13 vai começar da seguinte forma, ó. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremos amou. Outras passagens outras traduções, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava. Primeiramente, gente, Deus nos ama. Segundo, Jesus é Deus. Não sei se alguém já te falou isso. Jesus é Deus. Ele é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O que significa isso? Que Jesus também nos ama, porque Ele é Deus. Deus é amor. Ele nos ama, Ele é todo amor. Então, Ele tem consciência, Jesus tem consciência de quem Ele é. Ele sabe que o Pai entregou tudo nas mãos deles. O mundo inteiro está nas mãos de Jesus. Já viram aquela imagem do Jesus Salvador do mundo? É bonita, é Jesus com... não sei se tem algumas que são Jesus em cima do globo e algumas com Jesus com o globo terrestre na mão. É isso, Ele tem o mundo nas mãos dEle. Tudo é dEle, isso é herança dEle, porque o Pai deu para Ele. E Ele tem consciência disso. Ele sabe que Ele é Deus, Ele sabe que Ele é digno, Ele sabe que Ele é todo-poderoso, Ele sabe que Ele poderia aniquilar todo mundo que manifestasse alguma ameaça contra o plano salvífico de Deus. Ele sabe disso. Jesus tem consciência disso. A gente às vezes que não tem. Se esquece que ele pode tudo. E sabendo disso, o que Ele faz? Ele se levanta e começa a servir os discípulos. A gente tem que ter isso bem claro. Ele sabe quem Ele é. Ele sabe da dignidade dEle. Mas ainda assim, sabendo que tudo está nas mãos dEle, Ele se levanta e, fazendo esse processo de se levantar, Ele novamente se abaixa. O Evangelho de São João começa com o abaixamento de Deus. A gente chama isso na teologia de kenosis. Vocês já escutaram essa palavra hoje aqui, que eu tenho certeza. A kenosis de Deus. É o abaixar-se, é o rebaixar-se. O Deus que é todo-poderoso, grande, infinito, que não tem nada a ver com a gente. A gente se esquece disso. O que você fez para merecer a tua salvação? O que você fez para merecer o tempo todo? Deus está se dando em corpo. Você não fez nada. É de graça. É de graça, é dom. Você não fez nada, pelo contrário, você merecia o inferno. Tá bom? Não sei se alguém já te falou isso. Você merece o inferno. É merecimento, é tua paga, porque você é pecador. O trabalhador é digno do seu salário, certo? Você merecia o inferno, mas Deus não deixou isso. Ele não quis continuar com essa maldição na vida do homem. Ele se abaixa tanto ao ponto de não existir um só homem, uma só pessoa que não consiga chegar até Ele. Deus é imenso, Ele é alto, todo-poderoso, mas ainda assim Ele quis se abaixar tanto para não ter como a gente falar que a gente não consegue chegar a Deus, porque Ele se fez homem semelhante a tudo, exceto o pecado. Porque não tem como, seria uma incongruência, mas Ele se fez semelhante a tudo, a pessoa mais ínfima, será que a gente pode falar isso? A mais rebaixada, ela pode se achegar a esse homem, porque Ele se rebaixou. Ele se rebaixou tanto que Ele está diante dos seus pés. Isso é maravilhoso, essa imagem é desconcertante. Sabe por quê? Porque a gente canta em músicas, né? Tem uma música evangélica que é "Os Teus Pés é Meu Lugar", sei lá, alguma coisa assim. O nosso lugar é aos pés de Deus, é verdade. A gente se reconhece assim. Eu sou muito pequeno, Deus é grande, eu mereço estar diante dos pés do Senhor. Mas o que Deus faz não é isso. É isso que é maravilhoso, porque o que Ele faz é Ele se rebaixar aos nossos pés. O que vocês veem aqui, que não é um teatro, como eu falei no início, é o próprio Cristo fazendo. Vocês estão vendo, isso tem que me arrepiar, tem que me arrepiar. É o próprio Cristo, Messias, né? A gente escuta aquele filme da Paixão de Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ungido de Deus, o Messias, Deus Todo-Poderoso. A gente vê Deus inclinado para lavar o pé de um pecador, lavar o pé de Pedro. Pedro era maluco, gente. Antes de se encontrar com Deus, Pedro era doido. Você vai pegar Pedro na Bíblia, é assim, Jesus, ele está elogiando Pedro, daqui a 2 versículos ele está dando uma patada nele.
Não, não é verdade. Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Daqui a 5 versículos, afasta-te de mim, Satanás. Chama ele de Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Era assim, Pedro vivia, imagina, era uma vergonha para os discípulos. O cara não posso elogiar que faz besteira. É isso. Aí, eu te seguirei aonde fores. Ah, é? Por isso eu te digo, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. E nega. É assim, Pedro era doido. Ele era meio neurótico. A verdade é essa. É diante desse homem que Jesus se abaixa. Existe uma dupla coisa aqui acontecendo no Evangelho do Lava os Pés. O Cristo Todo-Poderoso, Deus, se abaixa na condição do homem, se faz servo, e realizando esse ato, ele me desposa. A igreja não pode esquecer, essa igreja aqui não pode esquecer que nós somos, enquanto igreja, noiva de Cristo. Cristo me desposou, Ele tem o direito sobre mim. Ele tem direito sobre mim, isso significa que eu sou dele. A gente canta isso, às vezes algumas pessoas por aí, alguns católicos, não sei porquê, esqueceram que a condição deles é de amado. É uma condição de amado, uma condição de um Deus que se entregou totalmente por você. E você é amado por Deus. Por isso que a gente canta, eu sou do amado meu e ele é meu. Deus é nosso amado. Essa é a nossa condição enquanto igreja. A nossa alma é a alma esposa de Cristo. A gente não pode achar que isso, eu sou homem, eu não posso falar que eu sou esposa de... Não é isso, gente. Você é igreja. Amém? Você é igreja, significa que Deus te desposou. Ele fez tudo isso daqui só por isso. Só por isso. Por mais nenhum motivo. Ele tem consciência, mas ele ainda assim se abaixa. Ele é um escravo perfeito. Jesus se coloca na condição de escravo perfeito. Pega Marcos 10 aí, rapidinho. Marcos 10. Marcos 10, 32 a 45. Marcos 10, 32 a 45. Não, vamos pegar só do 35. Vai dizer a palavra assim, ó. Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram-lhe, Mestre, queremos que nos concedas tudo o que te pedimos. Que maluquice é essa? Primeira coisa, que doideira é essa? 2 servos diante do Senhor, porque eles sabem que Ele é Senhor. A gente quer que o Senhor conceda tudo. Que espírito de mesquinharia é essa, gente? A gente quer que o Senhor conceda tudo, mas Ele não se arrogou para si essa condição, Ele se abaixou. Vocês leram aqui com o Padre Guilherme o hino de Filipenses 2, né? O chamado hino cristológico. Embora tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ciosamente a ser igual em natureza a Deus Pai, porém esvaziou-se de sua glória, não é? Rebaixou-se como servo, assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira. É porque ele se fez servo. Ele não se colocou na condição do Senhor. Não se colocou. Aí vem os servos e querem se arrogar esse direito de me dar tudo que eu quero. Não é assim que funciona com Deus. Não é assim que funciona. Ele sabe o que é melhor para a gente, amém? Deus sabe o que é melhor para você. Embora você possa pedir tudo para Ele, isso é verdade. Você pode e tem até esse direito. Mas Ele sabe o que é melhor para você. E Ele vai te conceder na hora certa. As promessas de Deus são irrevogáveis. Que quereis que vos faça? Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, retorquiu Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado? Podemos, seguraram eles. Jesus prosseguiu. Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados no batismo em que devo ser batizado. Mas quanto a sentardes à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim. O lugar compete àqueles a quem está destinado. Vejam só, ele está falando da realeza dele. Agora vamos ler juntos. 41. Ouvindo isso,
e deu-lhes esta lição. Ó, sabeis Agora atenção, coloca a voz, versículo 45, bota a voz nisso. Vamos lá. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção comum. Meu amigo, minha amiga, quem é você para exigir alguma coisa de Deus? Se o próprio Deus não exigiu nada disso. Mas ao contrário, Ele já nos deu tudo. Isso é maravilhoso. Vocês imaginam aquela cena da ceia do Senhor, João 13, em que do nada, gente, isso é forte. O discípulo amado reclina no peito de Jesus. Sabe, gente, o Espírito de Jesus naquele momento, ele estava tomado de ternura, de amor. Ele fala, sabendo, amou-os até o fim. Esse é o Espírito de Jesus, ele faz tudo aquilo movido no amor. E o discípulo amado reclina a cabeça no peito dele. Vocês imaginam o que João deve ter percebido naquela hora? Sentido, sim, verdade, mas o que ele deve ter conhecido de Deus naquele momento? É uma pessoa, é protótipo de unidade, de intimidade. Por que eu não preciso pedir nada para Deus? Porque eu já tenho o meu tudo. E aqui diante de mim, o meu esposo, meu amado, aquele que se entregou e que vai se entregar completamente por mim. Eu só reclino a cabeça, né? Eu falava uma vez com alguns, eu não me lembro se foi o pessoal da intercessão. Ih, meu Deus do céu, eu já estou ficando com a cabeça meio trocada. Eu falei com o pessoal aqui nessa igreja também, uma vez, que às vezes a gente não tem resposta para certas coisas, né, que acontecem na nossa vida. A dor é grande, o sofrimento é muito grande, e aí a gente, diante de Deus, tem certos momentos que a gente não consegue falar nada. Alguém já passou por isso, gente? Eu sei que eu já passei várias vezes. Tem vezes que está todo mundo rezando aqui, a gente está insistentemente falando, ó, reza, mas às vezes o nosso coração está tão apertado que a gente não consegue falar. Isso acontece, é uma condição humana. É bom que a gente fale com Deus o que está acontecendo, mas quando até o nosso espírito se cala, basta isso, reclinar a cabeça ali, escutar a batida do coração deles, isso já é capaz de nos curar, né? A gente conhece aquela imagem de São Felipe Neri, vocês conhecem São Felipe Neri? São Felipe Neri tem um livro, o livro está em espanhol, não sei se tem aqui em português. Ele fala-se que quando ele ia confessar as pessoas, dependendo da confissão, ele às vezes percebia que algumas pessoas escondiam, ou que as pessoas estavam muito machucadas. E São Felipe Neri, no dia do Pentecostes dele, que é quando ele recebe uma infusão muito grande do Espírito do amor de Deus, o coração dele se alarga a ponto de quebrar 2 costelas, se não me engano. Ele não sentiu nada, mas quando viu no corpo dele estava tudo quebrado, porque o coração se alargou tanto que movimentou essa caixa torácica aqui, de amor. E aí o que São Felipe Neri fazia? Quando ele percebia uma alma muito ferida, ele pegava aquela pessoa, a pessoa falava, ó, padre, fiz isso, ele pegava a pessoa sem falar nada, reclinava no peito dele, e aquela pessoa começava a escutar a batida do coração dele muito forte, porque era muito grande, e aquela pessoa começava a chorar, e ela ali experimentava o amor de Deus. Gente, é a mesma coisa. Tem vezes que a gente não precisa falar nada, é só se reclinar. A Semana Santa inteira, a gente vive um momento de silêncio, né? Eu nunca me esqueci, eu aprendi isso aqui na igreja, né? Que toda quinta-feira santa, não teve uma quinta-feira santa, que eu passei nessa igreja que isso não tenha acontecido. No final da missa, no final de tudo, quando o Santíssimo estava pronto para ser transladado, o Padre Cláudio, aquele homem ali, ele falava para todo mundo, vocês vão recordar, a partir de agora, a igreja vai entrar num grande... Todo ano ele fala isso, não é verdade? Por quê, gente? Porque é isso. O nosso Senhor foi transladado, Ele foi preso. Nós estamos vivendo esse mistério, a gente tem que entrar em silêncio para chegar no clímax daquele sábado santo, onde todo silêncio é rompido, onde a surdez é rompida, onde as trevas não conhecem mais a sua vez, porque a luz brilha nas trevas, aquela coluna de fogo entra
Assim como aquela coluna iluminou o povo no deserto durante a noite, ela entra para nos iluminar e tirar todo medo, tirar toda treva, tirar todo sentimento ruim. Isso tem que acontecer. A Páscoa tem que ser para mim um momento de viver isso, o que Cristo vive e o que Ele faz em mim. Tem que ser, gente. Se você viver a Semana Santa como mais uma semana, você não vai experimentar nada da graça de Deus. Nada. A Semana Santa inteira, toda a liturgia, ela é um manancial de torrente que está sendo derramada. Está disponível, está aberto, está tudo disponível, o coração dele está aberto. Quando ele morreu, o véu foi rasgado. No momento daquela cruz, quando ele expirou, o véu foi rasgado. Cristo expira a cabeça e entrega o Espírito, não só o Espírito dele, de morte, não, ele entrega o Espírito para a igreja, naquele momento. Ele deu para a gente livre acesso. Chega quem quer. Se você não quiser, nem adianta, mas Ele já te deu tudo isso. Ele já te deu. Isso é importante. Ele se fez servo, Ele se abaixou, e eu vou repetir isso até o final, porque eu já estou terminando. Ele se abaixou, porque todo mundo quer almoçar aqui, né, gente? Também. Eu estou com fome porque eu tomei café às 6 horas da manhã. 6 horas? Foi por aí. Já são 6 horas, eu estou quase de manhã, estou vendo vocês brancos já. Ele se abaixou para que a gente chegasse a Ele. Está tudo acessível, gente. Não tem uma porta que esteja fechada quando se fala de Jesus. Ele é o noivo perfeito, o belíssimo esposo. A gente canta isso na Sexta-feira Santa. Ele tem o direito legítimo de me desposar. Um mundo em que a gente pensa em tantos direitos, a gente quer direito, a gente quer reivindicação, a gente quer lutar por tanta coisa, por igualdade. A gente coloca na figura de Jesus tanta coisa que não pertence a Ele, que pertence a essa nossa condição frágil, porque Ele já levou tudo isso à plenitude. A gente coloca nele tantas reivindicações. Nesse mundo, o Cristo não fez nada disso, não exigiu nada para si. Ao contrário, vai dizer Filipenses 2, se abaixou e fez-se igual a nós, assumiu a condição de um escravo, tornando-se aos homens semelhante. O que significa o lava-pés? Você tem que sair do lava-pés na Quinta-feira Santa, na missa, na ceia do Senhor, com o rito do lava-pés. Você tem que sair daquele dia com duas concepções. Eu sou escravo, porque se Ele se fez escravo, eu vou ser Senhor para quê? Para quê? Eu sou escravo dele e dos outros, eu vou sair servindo os outros. E eu sou amado. Isso que é o mais forte. A gente tem as duas condições aqui no lava-pés. O Senhor que se faz escravo, o discípulo que é amado. O discípulo que é amado. Se você nunca experimentou, nunca fez a experiência do amor com Deus, já passou da hora de se abrir. Já passou da hora de viver essa experiência, de se reconhecer íntimo de Deus, de reconhecer que Ele é um comigo. Ele fez isso tudo só para isso, só para eu ser um com Ele. Gente, religião nenhuma, o dado religioso é um dado humano, desde sempre. O homem sempre foi religioso, mas religião nenhuma chegou a esse ponto. Os deuses eram seres mitológicos que estavam sempre lá em cima. Quando vinham para cá era só para fazer besteira com os homens, né? A gente vê isso na mitologia. Nenhuma religião chegou nesse ponto de afirmar um amor tão grande de um Deus que se rebaixa para me salvar, porque eu não tenho nada com Ele. Ele não tinha nada comigo. Eu não merecia nada. Ele só fez isso simplesmente porque Ele ama. É um amor que está fora da nossa cogitação, é um amor que está fora do nosso conhecimento. A gente não consegue conhecer, a gente não consegue aprender, aprisionar esse amor. Ele é imenso, ele se expande imensamente, infinitamente. Não existe nada que possa aprisionar esse amor. Só é íntimo de Jesus quem se deixa ser abraçado pelo amor divino. Isso quem falou não fui eu, Santo Afonso. Só é íntimo de Jesus quem se deixa ser abraçado pelo amor divino. Você pode viver anos nesses bancos aqui, ó, anos. Diácono Zé Antônio, anos nos bancos dessa igreja. Viu essa igreja aqui lá no princípio. Batia a laje, né? Estava lá. Olha só, tem fotos dele. Pega o livro de tombo, gente, para vocês verem depois das fotos do Diácono Zé Antônio.
Tá tudo lá, né? Registrado. Não tem nem como tirar aquelas vergonhas que o senhor viveu. É verdade, né? O senhor estava desde o princípio. Anos aqui nesses bancos. Talvez nem eram esses. Anos nessa igreja, nesse território. Não vai adiantar de nada se você não viver essa Semana Santa, cada Semana Santa como única. Como única. A Bíblia vai dizer que um só dia em vossos atos vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. É isso, gente. Uma única Semana Santa, bem vivida, é capaz de te salvar, é capaz de você ter a vida eterna nas suas mãos. É um único momento. Em nome de Jesus, cai por terra agora toda a barreira que você tem. Tem gente que está voltando para a Semana Santa pela primeira vez depois de 2 anos. A gente passou 2 Semanas Santas e tem gente que só está voltando hoje. Gente, ninguém vive Semana Santa online. É a mesma coisa? Vocês que viveram online? É a mesma coisa? Lá em 2020? É a mesma coisa? Não é. É claro que não é verdade. Você está aqui hoje, amém. Deus te trouxe aqui. E vai te trazer de novo para você viver como nunca antes você viveu o milagre que emana aqui desse altar. Amém? A gente pode cantar? Vocês já escolheram? Nem sei o que vocês vão cantar, vamos lá. Para terminar, gente, Santo Afonso, ele vai dizer, vou até pegar aqui o texto, e aí a gente já reza um pouquinho, terminando essa palavra. Santo Afonso, ele tem um livro sobre as meditações da Semana Santa. Eu me vali de muita coisa que ele falou, porque é um conhecimento muito profundo. Deixa eu pegar aqui só para não ser infiel o que ele fala. Aqui. Levantou-se da mesa, depôs suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Minha alma contempla o teu Jesus, como se levante da mesa e pratica este ato de humildade. O Rei do Universo, pois, o unigênito de Deus, se rebaixa a lavar os pés de suas criaturas. Ó anjos, o que dizeis? Seria já um grande favor se Jesus lhes permitisse lavar com suas lágrimas seus pés divinos, como fez com a Madalena. Que, gente, nem os anjos tiveram essa graça. Ele fala, seria um grande favor se os anjos tivessem tido a oportunidade de lavarem os pés de Jesus. Mas não. Ele quis lançar-se aos seus pés e aos pés de seus servos, para deixar-nos no fim de sua vida este exemplo grande de humildade e sinal do grande amor que consagrava aos homens. E nós, Senhor, continuaremos a ser sempre tão soberbos que não podemos suportar uma palavra de desprezo, uma pequena desatenção, sem nos ressentirmos subitamente, sem que nos venha o pensamento de vingança, quando pelos nossos pecados merecíamos ser calcados pelo demônio no inferno. Ah, meu Jesus, o vosso exemplo nos tornou muito amáveis às humilhações e os desprezos. Eu vos prometo de hoje em diante querer sofrer por amor qualquer injúria ou afronta que me for dirigida. Meu Deus, eu vos amo. Fica de pé. Senhor, nós não queremos que fique no nosso coração coisas altas demais, teológicas demais, coisas muito difíceis de aprender. Não, Senhor, nós queremos que a síntese desses encontros, a síntese desse dia inteiro que nós vamos passar na Tua presença, seja o Teu amor infinito, Deus. É só isso que nós queremos. Se você puder, ergue seus braços, começa, se você tem essa condição, esse único desejo, a falar palavras de amor, porque o Senhor manifesta o amor dele imenso por nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor me ama. Muito obrigado, Senhor. Eu talvez, Jesus. Senhor, ainda não tenha conseguido manifestar esse amor a Ti. Muito obrigado. Eu talvez ainda não tenha, Senhor, conseguido manifestar o quanto o Senhor é presença, importante para mim. Eu talvez, Senhor, com os meus pecados, com a minha falta de atenção, eu talvez ainda não tenha conseguido colocar diante do Senhor o meu amor pleno pelo Senhor. Mas eu quero Te amar. Eu quero dizer que o Senhor é o meu Deus,
que não existe nada dentro de mim, Senhor. Eu quero retirar, entregar ao Senhor tudo aquilo que ainda me afasta de Ti, porque o Senhor quer se tornar um comigo, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque as portas estão abertas. Não existe barreira nenhuma, Senhor, para a Tua ação em nosso meio. Nós queremos, Senhor, viver a efusão do Teu amor. Derrama sobre nós o Teu Espírito. O Senhor que se fez servo, o Senhor que se fez humilde, o Senhor que foi apontado como um cordeiro. Nós queremos muito mais do Senhor. Queremos viver a Tua ternura. Queremos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Se for preciso, Senhor, lava-nos por inteiro. Nós já fomos purificados, Senhor, é verdade. Mas lava-nos novamente. Nos dê acesso, Senhor, ao Teu coração. Cantemos juntos. Coloca força na voz, sem medo. Mais de Ti, Senhor. De Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. E eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Como você quiser, com as mãos erguidas, com a mão no coração, eleve ao Senhor nesse momento o teu pensamento, a tua vontade, todo o teu ser. Sendo Ele de condição divina, Ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, reconheça, para a glória de Deus Pai
que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, diante da Tua presença nós nos colocamos. O Senhor que se fez humilde, o Senhor que se fez pequeno. É nessa pequenez que conhecemos a Tua grandeza, a Tua glória, Senhor, a Tua glória que nos toca, a Tua presença, Senhor, que invade esse lugar. Nós não queremos, Senhor, terminar essa quaresma, esse tempo favorável de oração, sem nos achegarmos ao Teu coração divino, Deus. Nós queremos Te amar, mas nós queremos, sobretudo, Senhor, que o Senhor novamente nos ame, que o Senhor manifeste esse amor nesse lugar. Aqueles, Senhor, que ainda não testemunharam, que não viveram o Teu amor, que sejam nesse momento, Senhor, tocados, transformados pela Tua presença, Deus. Levante seus braços, ore ao Senhor, clame ao Senhor o amor dEle, peça que Ele cresça, peça que você se rebaixe como Ele se rebaixou, e que fazendo isso a glória dEle transpareça, que o amor dEle transpareça em nós, Senhor, que Ele cresça, que o Senhor cresça em nós, Senhor. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ser louvado e exaltado no nosso meio, Deus. Ser louvado, Senhor. Por tudo isso, Senhor, te rendemos a Ti, ao nosso Deus Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.